Mas eu gostaria de fazer uma primeira pergunta aqui para o Bruno a respeito do técnico do Atlético, Eduardo Domingues, o Barba. Porque o Bruno esteve aqui conosco também para poder falar de Eduardo Domingues quando o Atlético contratou o treinador. E agora eu quero te perguntar, Bruno, em relação a Eduardo Domingues, daquilo que você falou pra gente, que ele faria no Atlético, o que já aconteceu, e aquilo que você tá olhando agora o Atlético jogar e tá dizendo assim, poxa, me surpreendeu, não esperava que o Barba iria fazer isso. Ele te surpreendeu em alguma coisa, ou ele tá fazendo exatamente aquilo que você pensou que ele faria? Me conta. Eu acho que quase exatamente o que eu falei quando eu vim aqui. No vídeo que eu falei também sobre ele, no meu canal. E eu gostei de alguns lances especificamente que me mostraram, tipo, é isso que o Barba quer. Porque a gente eu vi muito isso no início dele no Estudiantes, na passagem dele no Colón, que ele exigia essa intensidade, essa compactação quando estava sem a bola. E tem um lance nesse jogo contra o Atlético Paranaense que o Tomás Pérez ajuda na marcação, o Natanael, e fecha os espaços e já rouba a bola, e o Victor Hugo faz uma jogada individual pelo lado direito. Não sei se vocês vão lembrar desse lance, que ele depois cruza, eu acho que a bola não chega não é uma jogada de gol, mas a entrega na marcação é isso que o Barba exige, é isso que eu esperava desse Galo, já nas primeiras cinco jogos, primeiras 5 rodadas com ele dirigindo o time, né? Eu lembro que eu fiquei um pouco decepcionado no jogo contra o Vitória, mas eu mesmo falei, calma, que eu acho que os jogadores vão entender um pouco a filosofia dele aos poucos. Às vezes não vai funcionar aqui, ou vai funcionar ali. O início do jogo contra o Atlético Paranaense também foi importantíssimo. Eu acho o jogo contra o Chapecoense um jogo à parte, porque o Chapecoense ofereceu muito espaço. Eu acho que não vai encontrar essa facilidade toda ao longo da temporada, principalmente no Campeonato Brasileiro. Mas o jogo Atlético Paranaense mostrou como que a intensidade foi logo de início. Já o Atlético já faz um gol e aí consegue tranquilizar, equilibrar a intensidade em alguns momentos, mas quando tem o adversário tem a posse de bola, essa intensidade na marcação, essa entrega. Então, vamos dizer assim, Jaime, 90% eu esperava isso. O que te surpreendeu? 95%. Ou não teve surpresa? Surpreendeu um pouco o ímpeto goleador do time, né? Quando viu os espaços, não cedeu, tipo, vamos recuar um pouquinho. Eu gostei muito da intensidade do ataque em alguns momentos contra o Atlético Paranaense, o jogo contra a Chapecoense. Eu estou vivenciando muito esses 2 últimos jogos, porque eu acho que mostraram mais a cara do Atlético. E esses jogos vão servir até de lição para o próprio grupo e para o Barba. Deu certo por causa disso aqui, deu certo por causa disso. Falhamos nisso. Então acho que são jogos importantes que ele vai tirar como lição, mas essa intensidade ao continuar atacando. Ele não fazia muito isso lá no Colón, a não ser que a bola sobrasse no contra-ataque, né? Mas assim, essa intensidade não, até o final, nem sempre. Me chamou a atenção o fato, por exemplo, saída com 3 jogadores, era o que o Sampaoli fazia, era o que o Milito fazia. Eu já vejo os 2 laterais baixando para poder ajudar nessa saída. Sim. E ele joga com 2 volantes alinhados. Então você vê que o pessoal está mais próximo nessa saída. É um futebol mais simples também, né, Jaime? E assim, você viu que no início do jogo, ele manda os caras, os 4 jogadores de frente lá pra frente, cria um espaço, né? Mas esse meio de campo, quando cria um gatilho, eles têm que aproximar. Então o ataque recua um pouquinho, eles têm que aproximar. Mas se vê que o time encaixou a marcação, o adversário encaixou a marcação, bola na frente mesmo, tem ligação, deixa os 4 se virarem lá com a bola. Entende? Que são esses gatilhos, em alguns momentos, que eu já não esperava que ele fizesse tão rápido nisso, aqui. Parece o time espaçado, mas é de propósito o time espaçado. É de propósito, porque o adversário encaixou a marcação no meio de campo. Então vamos espaçar um pouco. Porque senão, não tem jeito, não tem como você controlar 90 minutos nessa intensidade, ter posicionamento, não pode errar não. Às vezes tem que espaçar mesmo, dá a bola para o adversário, joga os caras lá na frente e dá chutão. Né? O Domingues não tem vergonha de fazer isso, nunca teve vergonha de montar times assim, de jogar defesa e ataque, lançamento direto, e os caras vão se virar lá no contra-ataque. Então eu acho que o time está entendendo aos poucos
que isso pode funcionar mais num jogo, principalmente os jogos de... Eu acho que o time precisa ter mais testado fora de casa. Eu quero ver mais fora de casa. Santos e Curitiba vão ser bons testes e também tem agora o Porto Cabejo. Né? São 3 jogos fora de casa, né? Na sequência, né? Um da Sul-Americana e 2 pelo Campeonato Brasileiro. Aí vamos ver se o time vai conseguir manter essa linha que fez, principalmente contra a Chapecoense. Né? Mas posso aproveitar, deixa, antes da gente entrar no assunto Sul-Americana? Garcês, eu vou utilizar os 2 extremos aqui. Um que pra mim, na minha visão, tá dando certo ou começa a dar sinais de que vai encaixar, que é uma questão de tempo e cada vez que ele jogar mais será melhor. Caso do Tomás Pérez e o caso do que acabou de aparecer pra gente ali, tá rodando as imagens dos jogadores no treino, mas do Cassierra que ainda não aconteceu. Sim. Jogador que ainda a gente tem muita dúvida. Pérez, você já tinha falado um pouquinho, né, Garcês, assim, da possibilidade, do potencial que tinha esse jogador, né? Quando nós falamos, inclusive, não era um jogador assim no horizonte, mas que o Atlético já tinha buscado informações e tudo mais antes de acertar. E do Cassierra, aparentemente um jogador mais pronto, mas que, ironicamente, nesse momento, demora mais para encaixar, né? O Pérez, a tendência é crescer, eu te pergunto, e o Cassierra tem conserto? Eu vou utilizar conserto porque até o momento não aconteceu. Tem jeito, Garcês? O Cassierra, sou bem honesto para falar que eu conheço muito pouco. Então eu vou falar o pouco que eu vi de vídeos, eu não conheço muito o jogador em si, não vi uma temporada inteira dele. O Tomás Pérez fez 6 meses maravilhosos no News Old Boys. Ele foi entrando, eu lembro que eu comecei a acompanhar o primeiro jogo que eu vi do Tomás Pérez, eu estava indo ver o Matko Milevich. Eu falei, vou assistir o jogo do News Old Boys. Tá no Racing agora, né? Tá no Racing. Ele jogou muito bem no Huracan, né? Aí eu falei assim, vou assistir o jogo do News por causa do Matko. E aí eu vi, quem que é esse moleque que tá jogando bola, volante, distribui... Me lembrou muito o Esforça, que jogou no Vasco também e tal, mas eu achei que o Tomás Pérez tinha mais dinâmica do que o Esforça. Eu falei, moleque bom jogador. Aí comecei a já fazer as minhas análises, já separei o jogador para fazer a minha análise. E aí vocês perceberam uma coisa? O Atlético agora não oferece mais aquela situação do chute de fora da área para o adversário, ou oferece pouco isso. Aí você fala assim, Jaime, mas ontem o Luiz Gustavo teve um bom chute ali de fora da área, né? Que ele teve tempo até de colocar a bola assim, o Tomás Pérez já tinha saído naquela hora. Tá vendo como ele saiu, o Luiz Gustavo teve essa chance. Mas ele é um jogador que entrega muito. Igual eu falei do lance específico, emblemático desse Atlético do Barba, o Tomás apertando, o lateral apertando. Quer dizer, ele faz muito bem isso e distribui o jogo. Ele já consegue proteger, ele protege bem a bola também. Então eu vi evolução no Tomás Pérez. O Tomás Pérez que eu vi no News Old Boys, ele era pior que esse. Então acho que ele cresceu como jogador. Eu não sei como foi a passagem dele no futebol português, confesso que não vi, mas eu falei assim, esse menino tem muito potencial. E eu falei isso quando ele chegou aqui, o menino tem para ser lapidado, porque ele tem todas as características de um grande volante. Ele marca bem, ele se posiciona bem, tem bom passe, bons lançamentos. Ontem ele teve 94% de aproveitamento nos passes. De 47 que ele tentou, 44 ele acertou. 94%. E uma coisa para a posição de primeiro volante, que até o Sampaoli buscava muito, né? O comentário lá da galera que estava na reportagem, lá atrás do gol, era de que o seguinte, o Alan Franco recebe a bola e meio tenso ali. O Vitor Hugo recebe a bola, apesar de ser habilidoso, titubeando o que ia fazer. O Tomás Pérez, tranquilidade. Recebe, observa, cabeça alta para pensar, para mapear. Ele tinha, naquela época dos meus boys, 18, 19 anos. Ele já mostrava isso. E isso ele não mudou. Eu acho que e ele foi ganhar rodagem, E aos poucos ele foi só melhorando. No final da temporada ele era o titular do time. O time até trocou de técnico na época, trouxe o Mariano Sosso. O time estava uma zona, mas o Tomás Pérez estava jogando bem. E aí foi assim, esse moleque é especial. Porque vai trocando de técnico, vai mudando o esquema. Né? Ele vai pegando um jogador, mas ninguém tirava. Tanto é que chegou no final do ano, eu esperava ver mais uma temporada dele, porque é novo, né? Precisa ganhar rodagem. Mas venderam ele. Por quê? Os portugueses já viram e falaram assim, esse moleque é bom, é acima da média, então vamos apostar. E apostaram. Então, eu acho um jogador especial. É um jogador que eu te falo numa boa, assim, eu indiquei no meu canal na época. Esse moleque é diferente. Engraçado, né, que o Tomás Pérez ele não teve tanta minutagem lá no Porto, né, tanto que foi até pro Porto B, muita gente ficou questionando a vinda mesmo do jogador, e aí a gente sempre vinha e falava assim, não, cadê esse primeiro volante? Paulo Brax mesmo falou, e até por essas características do Garcês, que acompanhou muito mais o jogador que a gente, é sempre válido a gente falar, né, que a amostragem que a gente tem é o que a gente tá vendo agora, e é claro, melhores momentos que a gente vê no YouTube, alguma coisa de lance, porque, vamos ser sinceros, a gente não acompanhou a passagem dele nem no New Old Boys, pelo menos a gente
gente aqui, e também nem lá no Porto. Mas o que a gente tem ficou assim, veio com muita dúvida, porque o Atlético precisava daquele primeiro volante da função para já chegar como titular, e eu acho que isso que o Garcês falou dá uma esperança também pro torcedor, que se no, ok, são contextos diferentes, mas se no New Old Boys já chegou e cravou a titularidade no final da temporada, por que não seria assim no Atlético, sabe? Eu não sei se vou estar falando aqui uma besteira, se falar você me corrija, por favor. Mas eu estou começando a acreditar que o Atlético pode encaixar o seu jogo sem ter a necessidade de trazer esse primeiro volante que eu tanto quero, que eu sei que a torcida toda do Galo quer. Vai virar corte já, hein? Por que eu vou dizer isso? Porque o Barba encaixou o modelo do jogo com 2 volantes. E os jogadores que o Atlético hoje tem, eu acho que tem mais a característica para jogar com 2. O único que tem, nem vou falar característica, mas ser o cara para ser o primeiro volante e você jogar com 2 meias, né? Então você joga com Pérez e joga com 2 meias. Sim. Ele tem, esse jogo com o Atlético Paranaense, ele jogou com 2 volantes alinhadinhos. Então, se você joga com Pérez e Maicon, Pérez e Alan Franco, ou Alan Franco e Maicon, com 2 volantes alinhados, eu acho que pode funcionar. Eu ainda quero esse primeiro volantão para se chegar, fardar e ser titular do Atlético. Eu ainda quero. Mas até a parada para a data FIFA, pode ser que o Barba consiga nos mostrar e consiga nos convencer de que, olha, podemos buscar talvez uma outra posição, porque com os jogadores que eu tenho, eu consigo desempenhar bem com 2 volantes, né? Com 2 caras alinhados e não preciso trazer esse primeiro volante. Pode ser. Eu não vou ficar... Eu continuo achando que o Galo precisa contratar o primeiro volante hoje, mas eu começo até a observar que talvez lá no final da data FIFA eu possa mudar de opinião. Não sei. Eu acho que eu sempre falo que 2 volantes é mais fácil para o técnico proteger a primeira linha. Isso. Né? Porque ele tanto apoia numa chegada lateral pelos corredor interno, né? Um corredor interno e um corredor externo, ele consegue ajudar e fazer a varredura que eles falam, né? Sim. Quando tem as 2 linhas de ataque, a do meio e da defensiva. Mas os 2 volantes têm que estar bem entrosados. Eu já conversei até com o Lucas Silva, né, o volante do Cruzeiro, já conversei com outras pessoas também, tipo, falando assim, como a importância de você estar entrosado. Porque às vezes entrosou Thomas Pérez e Alan Franco. Eles vão se entendendo, porque durante o jogo eles vão descendo, subindo. Sim. Tem um que sobe mais que o outro, tem mais liberdade, tem um lateral que avança mais, ele tem que proteger mais. Então, assim, nesse famoso 4-2-3-1 que todo mundo utiliza no futebol mundial, virou moda. É moda, né? É a tática mais utilizada hoje. Esse volante tem que acompanhar, eles têm que estar bem sintonizados e entrosados. Então, o Tomás Pérez, se ele entrosar bem com o Maicon, com o Alan Franco, né, ele vai conseguir mostrar mais seu futebol, né, e o time ganha muito com isso. Então, sinceramente, eu acho que o entrosamento é mais importante do que às vezes, trazer um jogador para um primeiro volante marcação. Eu acho que ele é importante para ter uma opção mais forte, porque eu acho que o Tomás Pérez ainda não tem rodagem suficiente para um jogo que vai exigir mais. É por isso que eu continuo achando que o Galo ainda precisa desse primeiro volante. Mas para ter opção mesmo, mais jogo. E outra coisa, a partir do momento que você vai, desculpa, viu, Garcês, você vai atrás do Torreira, passa o mel na nossa boca. Então, assim, eu quero, cara. Eu quero. Agora, outra coisa que é legal da gente falar do time do Barba, ele entendeu que o Hulk jogar de 9 ali, mais centralizadão, não é o ideal. Então ele tá sempre colocando um jogador para atuar junto com o Hulk. O Renier jogou nesse jogo, né, para atuar junto com o Hulk. E aí ontem, por exemplo, eu vi o Hulk saindo bem mais. O Hulk caindo pelos lados, sabe? E aí o Hulk, eu acho que ele tá produzindo melhor. Assim, o técnico vai conversando também com o jogador. O Hulk só funciona, para mim, o Hulk de 2021, o de 22... funcionou muito porque ele saía muito da área. E indo de frente. Né? E quando você sai da área, quando você traz um Hulk, você bagunça todo o sistema defensivo. Você tem que acompanhar esse cara. Você não pode deixar ele sozinho. Tem que ter 3 para derrubar. Exatamente. Não pega. Ele tá certo que ele não tá no Ontem isso aconteceu. Ele passa do primeiro, passa do segundo e o terceiro.
E aí, pega o Hulk. e aí o sistema defensivo estava encaixadinho, bonitinho, marcação, encaixa ali um individual, o cara já bagunça tudo. Se ele já se livra do marcador, o outro vai ter que cobrir. Aí o técnico vai ter que montar. Por isso que o Hulk é tão importante, tá vendo? A bagunça que ele cria. E ele não tá no mesmo nível de 2021-22, gente. Não tá. Mesmo assim, você vê um jogador que faz a diferença. Então, tanto no porte físico, às vezes, e principalmente porque ele trai marcação. Mas ele tem que ter liberdade, o Hulk, né? Um jogador que bate muito bem na bola, ele pode até fazer o pivôzão, mas a gente sabe que é de frente pro gol que ele joga melhor que de costas. Nossa, o Hélio Gustavo ficaria doido, porque eu diria pra ele, então, que você tá resumindo que o Hulk ele faz movimentos de desmarque. Fala, essa nutelada aí, não sei o quê. Um abraço pro Lélio. Agora, sabe uma coisa que me encantava no time de 21? Era o Atlético roubava a bola no campo do adversário e sabe, você já estava no campo do adversário quando acontecia a roubada de bola e ia lá dentro e fazia o gol, certo? Esse time do Barba é um time que consegue boas roubadas de bola, né? E roubadas de bola que quando acontecem geram uma situação de contra-ataque. E ontem, na hora que eu vi que a construção do primeiro gol acontece numa roubada de bola do Hulk, quase na frente da área do Atlético, ali começa o contra-ataque e sai o gol. Exato. E o jogador percebe isso, que quando o adversário vai tentar atacar e você vai com a linha média, o Atlético estava jogando com a linha média no início do jogo, né? E aí o time do Atlético encaixa a marcação, aí o adversário começa a rodar, até que o jogador fala assim, ficou sem ação. Pá, antecipa, ou então aperta um pouquinho mais. O jogador, isso que eu falei, o feeling desses jogadores do Atlético é diferente. Fica muito previsível, né? E aí eles conseguem apertar, rouba a bola e pronto. Aquele time do Cuca era uma intensidade que eu lembro de um jogo, não vou lembrar o time exatamente, mas estava no finalzinho e o time estava correndo, já nos 93 minutos, e o time pesado na marcação intensa, porque o time tinha muita entrega nessa marcação. Então é roubar e correr, como a gente fala muito na Argentina, roubar e correr. E a gente tá vendo isso no time do Barba, é roubar. Mas isso eu já esperava, isso eu falei. Isso se você falou. Isso transição, a transição rápida. Então ele não vai ter vergonha de recuar mesmo, fazer linha baixa ou linha média e tentar fechar os espaços, roubar a bola e sair mais rápido pro ataque. O adversário tem tido a bola, mas não tem criado tantas chances. Exceção do jogo contra o Inter, que ainda não estava tão encaixado, mas o São Paulo já não criou tanto, teve a bola, mas não conseguiu criar tanto. O Atlético Paranaense, sabe, o Everson não precisou fazer aqueles milagres. Não, ele fez 3 gols, um deles não valeu. E assim, eu ia falar um negócio dessa de transição, não existe gol melhor do que outro, né? Gol é gol. Mas, cara, um golzinho de contra-ataque é bem legal. É bem gostoso, sinceramente. E roubada de bola, quando você antecipa, o cara faz cruza o jogo, cruza uma bola, e o cara já antecipa e já liga de primeira. Não, o Natanael ontem, ele faz uma roubada de bola, que foi uma antecipação, né, com o peito. E ao antecipar com o peito, já virou um passe para o Scarpa. Exato. Ele conduziu, bateu. O Atlético teve sorte nos 2 gols, que nos arremates, nos 2, tem um desvio que mata o goleiro. Mas tem todo um mérito, né, de ter roubado a bola, de ter conduzido bem, levado bem essa bola ao ataque para poder fazer a conclusão. Eu estou gostando desse Barba. Sim, outro dia eu estava vendo, nós vamos falar sobre isso, outro dia eu estava vendo o jogo do Juventude de Las Piedras, que está no grupo do homem, tá vendo? Atlético. É o homem certo. E um jogo do Boston River. Porque os 2 times estavam em torneios internacionais, então eu vou aproveitar esse jogo, porque eu analiso os 2. Mas era contra-ataque para cima e para baixo. Eu acho que nós tivemos ao longo, foram 13 contra-ataques, que foram quase gols. Na verdade foi 2-1, se não são os 2 goleiros, era para ter sido uns 6-5. Você vê o nível. Mas ninguém queria começar a jogada de início e tabelar ela, fazer associação, não. Eles já entregavam a bola e falaram assim, vou ganhar a segunda bola ou vou roubar a bola. Porque o meu time não tem qualidade suficiente para criar a jogada lá de trás. Então, é uma tática utilizada por times que falam, times pequenos. Eu não acho. Acho que é uma tática muito utilizada para se você quer se aproximar do gol sem tocar muito na bola, né? Sem muito esforço. E virou moda isso. Então, hoje é uma tática muito utilizada. Muitos times hoje do futebol mundial utilizam. Na América do Sul, quase todos os times pequenos lá da Argentina, do Uruguai, do Chile, utilizam essa tática.